Olá pessoal! Nessa videoaula eu darei um tutorial sobre como utilizar os módulos de consultas. Então, primeiramente, eu vou abrir a tela de consulta de clientes. Então, vindo em consultas, cadastros e clientes. Então, sempre que a gente utilizar aí os módulos de consultas, nós teremos o botão pesquisar, que será referente aí aos itens que a gente vai conseguir buscar na tela. Então, os filtros para a pesquisa. Então, a gente sempre vai ter aí filtro de data, a gente tem até abas para a gente selecionar aqui dos filtros e outros terão somente uma aba de filtro. Selecionar a flag no filtro e então buscar aí pela seleção do mesmo. No caso aqui, vou buscar pelo filtro de data e também aqui de razão social. Bom, selecionando os filtros necessários, deveremos clicar em pesquisar e os itens serão trazidos para a gente à tela. Com os itens trazidos à tela, aí a gente consegue ter outras opções. A maioria das telas de pesquisa terão uma opção para fazer a exportação dos dados pesquisados para uma planilha Excel. Então, basta selecionar o item e clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção exportar para o Excel. Selecionando essa opção, o sistema vai abrir essa tela, onde a gente vai selecionar aonde a gente quer salvar essa planilha Excel com os dados pesquisados. A gente tem a opção também de alterar o nome. Vou colocar aqui o nome como planilha. Clicar em salvar e aí então o sistema vai preparar essa planilha e trazer para a gente aqui a tela. Dados de razão social, nome fantasia, os dados de endereço, né? Então todos os dados do cliente que foi pesquisado aqui para a gente na tela. Bom, toda vez que a gente fizer a pesquisa, a maioria dos módulos de consulta terão o botão imprimir, que nos dará a opção de impressão de relatório. A gente consegue fazer a seleção do relatório que desejamos aí fazer a impressão desses itens trazidos à tela. É importante ressaltar que a gente sempre vai ter aí modelo sintético e modelo analítico. O sintético, ele traz dados mais resumidos dos itens trazidos em pesquisas. E aí então faz um relatório mais resumido. E o analítico sempre vai trazer dados mais detalhados do que foi trazido em pesquisa, trazendo maiores detalhes na sua impressão. A gente selecionar o relatório que melhor atender aí a transportadora e clicando em OK, será trazida para a gente a impressão à tela com todos os dados. Nas telas de consulta também, a gente tem como selecionar os itens que aparecerão para a gente aqui no grid. O grid de consulta nada mais é do que essa tela inicial que traz todas as colunas contendo informações que a gente vai fazer para selecionar. Basta simplesmente a gente clicar nessa seta para baixo e aí então o sistema vai trazer para a gente as opções nas quais a gente consegue selecionar para que sejam trazidas à tela. Vocês podem notar que o meu grid de consulta está com vários dados aqui e eu posso selecionar menos dados ou mais dados conforme a necessidade para que apareçam aqui para mim na tela. Quando em OK, vocês podem perceber que o meu grid de pesquisa está com menos colunas, ou seja, ele está com as colunas que eu selecionei para que aparecessem aqui para a gente. Ao fechar a tela e voltar novamente para a tela de consulta, o sistema traz novamente o grid padrão do jeito que estava. O sistema oferece uma facilidade para a gente salvar essas colunas do jeito que a gente selecionar. Eu vou pesquisar novamente pelo meu cliente e data específica. Vou selecionar novamente os itens que eu quero que apareçam aqui no grid de consulta. Bom, e os itens serão trazidos aqui para a gente à tela. Clicando com o botão direito do mouse, a gente tem a opção salva as colunas do grid. Essa opção vai fazer para a gente o procedimento de salvar do jeito que a gente selecionou aqui, de forma que quando eu sair desse módulo e voltar, vai estar com as mesmas colunas que eu selecionei. Vou selecionar essa opção, salva as colunas do grid, vou fechar essa tela e vou voltar novamente para essa tela e a gente vai ver que ele traz somente as colunas que eu selecionei que eu quero que apareçam. Se a gente não quiser que continue nesse padrão, se a gente quiser voltar para o padrão inicial, basta clicar com o botão direito e selecionar a opção Ativa Grid Padrão e o sistema vai voltar para o grid de colunas de forma padrão que o sistema oferece para todos os clientes. Sempre teremos aí na tela de consulta o botão Limpar. Esse botão Limpar, ele limpa os dados de pesquisa. Então, se a gente fizer uma consulta, trazer aqui na tela uma consulta de uma data específica, vou clicar aqui em Pesquisar, então a gente tem vários dados aqui.
Quando a gente clicar em limpar, ele limpa para a gente fazer uma nova consulta. Quando nos tratarmos de relatórios para a impressão, ainda teremos casos de relatórios agrupados. Os relatórios agrupados, ele faz a segregação, ou seja, ele mostra de forma segregada na parte da impressão pelo fator que a gente desejar. Por exemplo, eu quero que venha um relatório de transportes que eu fiz agrupado por clientes. Então, ele mostra os transportes que eu fiz para cada um dos meus clientes. Bom, para a gente entender melhor, eu vou fechar essa tela de consulta de clientes e vou lá na tela de consulta de conhecimento de transporte eletrônico. Então, vindo em consultas, transportes/emissões, poderemos selecionar a terceira opção, CTE Conhecimento de Frete. Abrindo a tela de consulta de CTE, aqui eu vou pesquisar por um filtro específico, vou buscar aqui então pela data, clicando em pesquisar, vou buscar aqui então por uma data mais longa, clicando então em pesquisar, o sistema trará para a gente aqui a tela os dados de CTEs que foram emitidos. Então, ao clicar em imprimir, nós conseguiremos selecionar aí vários modelos de relatórios que são trazidos. Eu vou selecionar em específico esse daqui, fechamento agrupado por cliente. Ao selecionar esse daqui, agrupado por cliente, o sistema trará para a gente a tela, o relatório com todos os dados aí referente a cada cliente. Então, ele mostra aqui o nome do cliente, os dados trazidos e então abaixo a gente consegue ter acesso a dados de mais clientes. Então, ele mostra a referência a cada um dos clientes. Então, a gente tem aqui o nome do cliente e os respectivos transportes. Bom, esse daqui foi um tutorial sobre como trabalhar aí com as telas de consulta. Nessa videoaula é isso. Muito obrigada e até as próximas videoaulas.